Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E esse áudio é o do dia 34. 34 dias do nosso jejum de 40 dias de açúcar. E nesse capítulo, a Wendy, ela chama esse capítulo de Lembrem-se. E o versículo que ela coloca para meditarmos está em Mateus 16, e são alguns versículos, eu vou ler para vocês. Indo os discípulos, capítulo 16, do 5 ao 10. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000? E de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos recolheram? Essa passagem é muito linda. Se você puder hoje ler Mateus 16 desde o início para poder entender melhor o contexto desses versículos que a Wendy coloca aqui para nós, mas a Wendy ela começa meditando que esses versículos de hoje fazem com que ela pense no dia 41, né? De quando esse jejum acabar. Ela tem falado bastante sobre isso e eu acho importante ela realmente frisar bem, porque enquanto nós estamos no jejum, a gente realmente se coloca num foco, no propósito, e a gente cumpre, né? Mesmo com as dificuldades. Mas quando a gente não tem um propósito, talvez a gente se deixe distrair. E é isso que ela quer nos atentar aqui. E olha só, ela fala aqui: quando o jejum terminar, você se lembrará, ela está fazendo uma pergunta, de como Deus nos encheu a ponto de transbordar ao passar tempo com Ele? Será que nós lembraremos? Ou será que Deus continuará precisando fazer milagres para chamar a nossa atenção? Sabe que uma vez eu estava assistindo uma palavra do pastor Lucinho e ele falou algo e aquilo mexeu comigo. Ele falou que para nós vivermos milagres com o Senhor, nós devemos precisar de milagres, né? E eu creio que tem pessoas que realmente vivem assim com Deus, sempre precisando de um milagre. É como se a pessoa precisasse sempre de um sinal. Deus está aqui comigo, fez mais um milagre. Mas será que nós queremos viver dessa maneira? Porque se nós, gente, pensa, um milagre é algo que é impossível para nós. Mas nós podemos ter uma vida abundante com o Senhor, constante com o Senhor. É claro que Deus vai sempre trazer provisões, Deus vai sempre trazer transformações, Deus vai sempre fazer milagres na nossa vida. Mas será que nós precisamos ter uma vida desse jeito? Sempre precisando de grandes milagres? Eu não acho nem que Deus quer isso para nós, né? Deus quer que a gente se lembre do que Ele fez e que a gente confie no que Ele tem ainda para fazer em nossas vidas, sem precisarmos de sinais constantes. E aí, a Wendy, ela continua contando, ela explica um pouco sobre essa passagem, que ela fala que no início de Mateus 16, Jesus tinha acabado de chegar do outro lado do Mar da Galileia, e ele tinha acabado de alimentar esses 4.000 homens. E assim que ele desceu do barco, ele foi abordado por um grupo de fariseus e saduceus. E eles estavam tentando testar Jesus. E eles pediam um sinal, eles falavam: você pode fazer algum sinal para que prove que você é o Messias? E Jesus responde assim para eles, para os fariseus e para os saduceus: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Quando Jesus fala aqui do sinal de Jonas, o que ele está dizendo é que o único sinal que eles terão é a morte e a ressurreição dele mesmo, né? Porque Jonas ficou 3 dias dentro da baleia e no final a baleia o cuspiu para a terra novamente. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus morreu naquela cruz, permaneceu 3 dias dentro da tumba, né?
daquela caverna, eu não lembro agora o nome exato, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Então era esse sinal, mas Jesus sabia que mesmo após esse grande sinal, ainda assim eles não acreditariam. E o que isso fala para nós? Que mesmo que nós tenhamos uma vida inteira de milagres, ainda assim nós podemos nos recusar a acreditar que é Deus que é soberano sobre a nossa vida, que é Deus que tem o controle sobre a nossa vida e que é Deus que sabe o que é melhor para a nossa vida. Insistimos em não confiar que Deus fará novamente. Insistimos em, no próximo problema, a gente começar, ai meu Deus, e agora? Ai, o que a gente vai fazer? Ai, olha só como a gente tá esquecendo-se do que Deus já fez nas nossas vidas. É o que Deus fala aqui para os discípulos. Como vocês estão preocupados em não terem pão, se vocês já me viram multiplicar pão por 2 vezes, e não foi pouco pão, foram para 5.000 e 4.000 e sobrou. Quantos milagres nós já vivemos com o Senhor e ainda assim nós perdemos a nossa confiança. Nós deixamos de acreditar que Deus fará novamente. E ele diz aqui que Moisés também repreende, dá um alerta para o povo que estava no deserto. Ele fala, Deus nos sustentou no deserto. Então lembrem-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Aquele povo no deserto reclamava constantemente, como se o que Deus estivesse fazendo não fosse o suficiente, mas Deus sabe exatamente o que nós precisamos para cada estação em que estamos vivendo. Cada estação nos ensina, nos prova e nos aprova. E lembre-se, se nós não somos aprovados, na prova em que Deus nos coloca, essa prova se repetirá. E é por isso que nós não podemos esquecer o que Deus já fez. Se nós lembrarmos sempre o que Deus já fez, nós aprenderemos coisas novas. Veremos na lei de Deus, na palavra, novas revelações. E ela coloca aqui que para nós sempre lembrarmos o que Deus nos ensinou, principalmente o que Deus nos ensinou nessas últimas semanas. E ela coloca o Salmo 119, versículo 8, olha que lindo, diz assim, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Não tem segredo, não é clichê, não é frase de efeito. É só a palavra do Senhor que liberta, que traz transformação, que nos guia, não tem segredo. Se você não abrir a sua Bíblia diariamente, não tem como viver os planos de Deus para a sua vida. Se você não orar diariamente, não tem como viver os planos de Deus para a sua vida. Nós poderemos viver infinitos milagres sem ler a palavra e sem orar todos os dias. Nós podemos viver porque Deus é misericordioso e Ele faz. Mas se nós queremos ter uma vida abundante, plena, no caminho do Senhor, vivendo os propósitos que Deus tem para a nossa vida, nós temos que ter uma vida de constante leitura da palavra e constante relacionamento com o Senhor, que é a oração. E olha só o que ela coloca aqui, Jeremias 33:3, que diz assim, clame a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Essa revelação só vem através da palavra de Deus. Aline, como você ouve Deus? Lendo a palavra de Deus. Aline, como que você tem sabedoria? Lendo a palavra de Deus. Não sou eu. Não sou eu, não é o pastor, é sempre Deus através de nós. Não somos nós, é Deus que nos capacita. Não é a gente que sabe demais, não é outro que sabe a Bíblia de cor, não é isso. Não basta saber a Bíblia de cor se você não tiver o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos traz a revelação, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que direciona as nossas ações, reações, as palavras que saem da nossa boca. E se não tivermos intimidade
unidade com o Espírito Santo, faremos a vontade da nossa carne e a nossa alma desejará alimentar a nossa carne. O nosso espírito tem que alimentar a nossa alma, para que a nossa alma preenchida não faça a vontade da carne. Olha que sério isso. E isso é muito forte. Nós temos que permanecer fiel ao Senhor. A Wendy coloca uma frase aqui muito boa. Quando você se lembra da fidelidade de Deus no passado, você está mais propenso a permanecer fiel para Deus. Se nós sabemos da fidelidade do Senhor, nós permanecemos fiel ao Senhor. Deus nunca deixará de ser fiel. Isso é um atributo de Deus. A fidelidade dele é perfeita e constante. A nossa pode não ser, mas ele sempre permanecerá fiel. Se nós lembrarmos disso, nós conseguiremos permanecer fiel ao Senhor também. Há muito mais para nós, há muito mais para a sua vida, há muito mais para a vida da sua família, quando você e a sua família estão posicionados em Cristo, quando Cristo é o centro da sua vida. Tenha como meta hoje lembrar do que Deus já fez na sua vida, para que você se encha de confiança do que Ele ainda vai fazer. Não tenha dúvida, Deus faz outra vez e outra vez e outra vez, mas precisamos nos lembrar de tudo que Ele já fez por nós, principalmente o que Ele já fez na cruz por nós, né? Nós desejamos tantos milagres, mas o maior milagre já foi feito na cruz, quando Deus nos salvou, escolheu nos salvar, perdoar os nossos pecados e trazer sobre nós o Espírito Santo, um ser tão pequeno, pecador. Ainda assim, um Deus perfeito escolheu morar dentro de você. Então não perca isso. Vamos orar? Senhor, obrigada porque o Senhor nos sustentou durante 34 dias. Ó Senhor, o Senhor tem feito coisas grandiosas, o Senhor tem nos ensinado tanto, o Senhor tem nos trazido novas revelações. Deus, não queremos repetir as provações, não queremos ter que passar pela prova novamente, queremos ser mulheres aprovadas. Se hoje não estamos entendendo o que estamos vivendo, Senhor, queremos entregar para Ti essa situação, que o Senhor possa nos revelar qual o ensinamento que nós temos que tirar de cada situação que passamos pela nossa vida, confiando que o Senhor tem um propósito em cada coisa. O Senhor não faz nada em vão, o Senhor sempre tem um propósito. Então, revela a nós, da mesma maneira como entendemos tantas situações que já passamos no passado, o Senhor foi esclarecendo aos poucos. Senhor, dá-nos paciência, porque pode ser que essa virtude o Senhor queira trabalhar em nossa vida hoje, para que a gente espere e que a gente permaneça. Senhor, nos dê também perseverança para permanecer diante as provas. Em Tiago diz que se nós permanecermos, nossa fé aumenta, e se a nossa fé aumenta, nós chegamos a um nível de maturidade e seremos uma pessoa completa em Ti, perseverante, uma fé inabalável e maduros. É para isso que as Tuas provas, Senhor, são colocadas em nossas vidas, para que sejamos cada dia mais parecidos contigo. Senhor, clamamos a Ti. Nos ajuda, nos revela. Se em algum momento nós esquecermos, Pai, o que o Senhor já fez em nossa vida e o nosso coração, a nossa alma insistir em reclamar ou insistir em não acreditar, que o Teu Espírito vença a nossa alma, que o Teu Espírito sobreponha o nosso desejo da carne, para que a gente lembre que o Senhor é fiel, o Senhor não nos abandona, não nos rejeita, o Senhor permanece sempre ao nosso lado. Deus, enche o nosso coração de fé hoje. Senhor, nos dá mais sede e fome da Tua palavra, a Tua revelação está aqui. Eu quero declarar na vida dessas mulheres mais uma vez esse salmo. Abra os olhos dessas mulheres para que elas vejam as maravilhas da Tua lei. A Tua palavra é completa.
completa. A tua palavra fala sobre tudo. O teu Espírito nos ensina todos os dias, Senhor. Não queremos nos desconectar de ti. Queremos estar ligadas contigo, íntimas, profundas, mulheres maduras, equilibradas, Pai, para clamar e sabendo que o Senhor vai responder e nos dirá coisas grandiosas, insondáveis que ainda não conhecemos, mas precisamos de Ti. Então, Senhor, queremos permanecer contigo, mesmo após esses 40 dias. Queremos estar perto de Ti, pois sabemos que se queremos uma vida de coisas grandes, se queremos uma vida com tudo que o Senhor planejou para nós, nós devemos permanecer contigo, ouvindo a tua palavra, seguindo a tua voz. Em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Aumenta a nossa fome e a nossa sede pela tua palavra e pela tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.